E a gente abre a edição de hoje falando sobre uma eleição interna que está movimentando a política do Paraná. A Assembleia Legislativa já se prepara para definir o novo presidente da casa. Em meio às discussões internas, Alexandre Cury, do PSD, desponta como franco favorito para substituir Adhemar Traiano, também do PSD. As negociações da eleição da nova mesa diretiva da Assembleia Legislativa do Paraná estão, então, bem adiantadas. É praticamente consenso o nome do deputado estadual Alexandre Cury para a presidência da casa. Também está certa a escolha de que será antecipada para o mês de agosto ou setembro desse ano, antes das eleições municipais. A discussão agora ocorre em torno de quem será o primeiro secretário na chapa de Alexandre Cury. Há pelo menos 4 outros deputados que disputam essa vaga, sendo 3 deles representantes do PSD, o partido de Ratinho Júnior. São eles Marcel Miqueleto, Hussein Bacri e o próprio Adhemar Traiano. Maria Vitória, do Progressistas, também busca seguir na mesa executiva da Casa de Leis do Paraná. Até agora, Marcel Miqueleto é o nome preferido da equipe de Ratinho Júnior, mas o líder do governo, Hussein Bacri, tenta se viabilizar e já busca apoio entre os parlamentares aliados. Uma das ideias que devem ser adotadas nessa eleição é retomar a prática do voto avulso, ou seja, a escolha voltaria a ser feita individualmente por cargo e não por chapas. Dessa forma, cada vaga na mesa teria uma negociação própria, aumentando as chances de muitos dos postulantes e garantindo que aconteça uma eleição mais justa e plural. Sobre Traiano, que busca se manter então entre as principais lideranças da casa, a preocupação de alguns deputados é que a continuidade dele na mesa possa afetar a imagem da Assembleia Legislativa junto à opinião pública. Para fazer essa análise, integrantes da Alep citam o recente caso do ex-governador Beto Richa do PSDB, que tentou migrar para o PL, mas que viu as críticas nas redes sociais fazerem com que as negociações fossem interrompidas. Membros da Assembleia temem hoje que o desgaste de Traiano respingue, então, nos demais integrantes da casa. Então, as negociações já estão a toda. O que a gente traz aqui de apuração exclusiva dos bastidores, inclusive, é essa. Essas informações estão todas lá na minha coluna, inclusive do portal ric.com.br. Alexandre Cury, muito bem. O pessoal brinca que ele é praticamente uma unanimidade, que deve ter 52, 53 votos dos 54 parlamentares. E como já está consolidada essa posição, a discussão vem no que está aberto, que é a primeira secretaria. A Bia já trouxe as informações. Marcel Miqueleto é o nome preferido da equipe do Palácio Iguaçu, até pelo histórico que tem de relação ali com a equipe de governo, mas o Hussein Bacri, que é o líder do governo, também tenta, e para isso busca apoio principalmente nos parlamentares mais experientes, que têm vários mandatos e que tiveram aí essa ideia de retomar uma prática que era feita lá nos anos 80, anos 90, que era a eleição de cargo por cargo. Por que isso? Porque quando você coloca a chapa, é mais difícil você negociar no varejo. Você tem que negociar no atacado, você monta a chapa. Então vai ter lá o presidente e você vai provavelmente ter chapa única, como é o histórico nas últimas eleições da Assembleia, que você faz uma grande composição. Se você votar cargo a cargo, aí vira o varejo, né? Cada cargo será uma negociação e o meio, principalmente que esse pessoal mais antigo da Assembleia está vendo para tentar blindar, furar a blindagem da chapa apoiada pelo governo, será essa. A Maria Vitória já faz parte da mesa, né? Reivindica ali esta subida, entre aspas, no cargo, né? Ela não é a primeira secretária hoje, a ideia é que seja a primeira secretária. O PP, o pai dela, o Ricardo Barros, trabalha muito em torno disso, e o Traiano quer se manter na mesa diretiva da Assembleia, mas, né, o caso Beto Richa acendeu alertas lá na Assembleia sobre repercussão popular que acaba interferindo diretamente, inclusive em escolhas de bastidores. Lembremos aqui o que acontecia em torno de Beto Richa era uma discussão partidária de bastidores que em tese nem seria de conhecimento do grande público. O que aconteceu foi que o grande público soube do que aconteceu, se posicionou e acabou mudando, inclusive, aquela correlação de forças específica. Então, o clima é quente na Assembleia e já está certo que tudo isso vai acontecer ainda antes das eleições municipais. E o clima tende a se esquentar ainda mais com o passar do tempo, porque nesse primeiro momento, talvez alguns conflitos estão latentes ali, mas como o Mark trouxe ali na coluna dele, o fogo está esquentando, justamente porque, como ele já apresentou aqui, a presidência, que é o cargo mais relevante da mesa, já está resolvido. Para quem muitas vezes não acompanha, não entende alguns bastidores, pode se perguntar, mas por que eles estão brigando pela primeira secretaria? A primeira secretaria da Assembleia Legislativa ela é responsável pelos gastos.
ela funciona quase como se fosse a prefeitura. Ela cuida das contratações, ela cuida ali dos relacionamentos e principalmente ela tem um leque muito amplo de cargos ligados ali à estrutura administrativa da Assembleia. E isso traz muito poder, porque é a própria capacidade de atender os deputados, atender outros pedidos, e é por isso que todos esses deputados que hoje têm posições importantes, você pega ali o Marcelo Micheleto, ele é vice-presidente, você tem ali segundo secretário, você tem o líder do governo, todos interessados em ocupar essa cadeira, justamente pelo poder de fogo que ela representa. E controlar ali a mesa diretiva da Assembleia, ela é importante porque ela controla a pauta da casa. Então, esses cargos ali, eles querem se manter concentrados e mais do que isso. A eleição por chapa, ele garante um ritmo de trabalho, um fluxo de trabalho mais alinhado. Para quem não lembra, antigamente, quando você tinha ali membros desalinhados, existia muitas vezes oposição entre esses membros, documentos vazados, crises constantes, enfim, é isso que se imagina tentar evitar com essa possibilidade de manter a eleição exclusivamente por chapa. Mas algumas apostas, marcam nos bastidores, é que o Adhemar Traiano, por ter sido presidente também muito tempo, ele pode tirar algumas cartas da manga e tentar ainda se viabilizar com alguma força. Existe resistência entre os mais jovens, mas de fato os mais antigos enxergam ou nele ou no Lucem Bacri uma alternativa.